Falando agora um pouco sobre os aspectos socioeconômicos nessa situação da pandemia do Covid-19, aonde o número de desempregos é alarmante, principalmente no tocante ao que se refere à situação das mulheres. Ainda hoje, mesmo com os avanços das tecnologias, as mulheres ainda encontram maiores resistências no mercado de trabalho, ainda ganham muito menos em relação aos homens. Felizmente, as mulheres, elas são persuasivas e sempre estão buscando situações melhores para suas famílias, para si mesmas. Então, nesse cenário, a gente vê que muitos empregos foram preservados, mas voltado à questão do sexo masculino. E isso é uma situação ideológica que se vem ao longo do tempo. A gente ainda vive numa situação do nosso patriarcado, num período de muito machismo, embora as leis, as mídias sociais, os tempos e as tecnologias vêm favorecendo para que essa realidade venha estar mudando, mas ainda a gente encontra bastante resistência. Então, diante desse cenário que está crítico, muitas mulheres ainda estão sofrendo agressões. E aí a gente fazendo uma análise que nós somos o 5º país que mais se mata mulheres, que mais se violenta mulheres. A cada 1 minuto, 16 mulheres são mortas no nosso país. As leis, elas costumam ajudar, todavia, existe ainda uma perpetração dentro de um sistema jurídico constitucional que ainda é muito falho. Porque trata-se justamente de uma situação de falta de celeridade, por N motivos. E aí, quando a gente entra um pouco falando sobre o feminicídio, aonde muitas mulheres são mortas pelas condições sociais, condições de gêneros, com menosprezo, porque muitos homens ainda estão muito dentro das suas raízes, ainda dos nossos antepassados com o machismo, tira-se a oportunidade de mulheres. E aí falando um pouco sobre o caso que chocou recentemente em Natal, sobre um professor que tinha um relacionamento com uma jovem, tirando a vida dela aos 23 anos de idade, né? E ele premeditou tudo. Ele chamou para jantar na casa dele, já a mulher do mesmo já tinha o conhecimento da relação e não estava mais morando com ele na mesma casa, embora tivesse ainda um relacionamento, e aí ele premeditou a morte da jovem. E aí a gente para analisar a tamanha frieza, a dor dos familiares, a perda do filhinho de 8 meses e com que o ser humano realmente ele é nocivo a outros seres humanos quando eles não têm sentimentos e valorizações pessoais e também categoricamente instinto de amor, que isso é o amor que deve prevalecer nas relações e o respeito acima de tudo.